Pessoal, eu sou a Karine e eu vou falar sobre o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Então, o diagnóstico ele é feito através do reconhecimento do padrão de paralisia rapidamente progressivo, com arreflexia, ausência de febre e outros sintomas sistêmicos e eventos antecedentes característicos. Os exames laboratoriais eles são feitos principalmente para descartar afecções que simulem a síndrome de Guillain-Barré. Nós podemos usar alguns critérios para diagnosticar a síndrome de Guillain-Barré, como o critério de Brighton, que ele é composto de 3 níveis. No nível 1, ele trata do diagnóstico de certeza, que ele vai ser elencado de alguns pontos, como perda da força e flacidez dos membros bilaterais, uma perda ou abolição dos reflexos tendíneos profundos, um padrão de doença monofásico com um intervalo de fraqueza entre 12 e 28 dias, com subsequente platô clínico, os achados eletrofisiológicos consistentes com a síndrome de Guillain-Barré, elevação da proteína no líquido cefalorraquidiano acima do normal e leucócitos abaixo de 50 células, e também ausência dos diagnósticos alternativos. Oi gente, meu nome é Ana Carla, eu faço parte da Liga de Neurologia e Neurociências da FAMEF e eu vou falar um pouco sobre como é feito o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Como já foi mencionado, os critérios de Brighton, eles devem ser usados para a definição desses casos, dessas síndromes, e eles vão se basear na apresentação dos resultados clínicos e em testes auxiliares, incluindo o resultado da neurofisiologia e da punção lombar desses pacientes. E a partir daí, nós vamos categorizar esses pacientes do nível 1, que é o nível mais elevado de certeza do diagnóstico, até o nível 3, que é o nível mais baixo de certeza desse diagnóstico. E eu vou falar para vocês sobre o nível 2 e o nível 3. Eu vou começar falando sobre os pacientes que vão ser categorizados no nível 3. Bom, serão categorizados no nível 3 aqueles pacientes que apresentarem fraqueza bilateral e flácida dos membros, mais reflexos diminuídos ou ausentes do tendão profundo em membros fracos, mais padrão de doença monofásica e intervalo entre o início e o nadir da fraqueza, que seria a gravidade máxima, entre 12 horas e 28 dias, e patamar clínico subsequente, e mais ausência de diagnóstico alternativo identificado para essa fraqueza. Agora, os que serão categorizados no nível 2 serão aqueles que apresentarem todos esses fatores do nível 3 e ainda apresentarem uma contagem de glóbulos brancos do fluido cerebroespinhal menor que 50 glóbulos por microlitro, com ou sem elevação proteica desse fluido acima do valor laboratorial normal, ou ainda aqueles pacientes que tiverem os estudos eletrofisiológicos consistentes com a síndrome de Guillain-Barré, se esse fluido cerebroespinhal não tiver sido colhido ou ainda se os resultados não estiverem disponíveis. É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Tratamento farmacológico da síndrome de Guillain-Barré. Existem 2 possibilidades de tratamento: a plasmaferase, que é a medida padrão ouro, e a imunoglobulina humana endovenosa. Os 2 tratamentos atuam na modulação do sistema imunológico, mas eles não podem ser utilizados em associação, e a escolha de um ou de outro depende da disponibilidade hospitalar, dos fatores de risco do doente, das contraindicações de cada medicamento e da preferência do médico encarregado do caso. A plasmaferase, ela consiste na remoção de anticorpos, frações do complemento de citocinas do plasma, atuando na melhora precoce da força muscular e diminuição do tempo de ventilação mecânica. Ela é mais eficaz iniciada nos 7 primeiros dias da doença, mas pode ser utilizada até 30 dias depois do início desta. A imunoglobulina humana endovenosa é o esquema mais frequentemente utilizado pela sua distribuição e pela facilidade de administração. Ela consiste em anticorpos retirados do plasma de doadores que são processados e introduzidos na corrente sanguínea do doente, inibindo os anticorpos produzidos pelo doente, que são a causa da doença. A imunoglobulina humana endovenosa deve ser iniciada nas 4 primeiras semanas da doença, mas idealmente nas 2 primeiras.
e sabe-se que pacientes graves podem se beneficiar com uma duração de tratamento maior com essa. Alguns outros fármacos, principalmente os corticosteroides, foram utilizados para ver se seria uma opção, mas eles não apresentam qualquer benefício no tratamento da síndrome e por isso não são recomendados. Olá, eu me chamo Célio de Faria, sou farmacêutico e também sou acadêmico de medicina da UniRV Campus Formosa. Eu vou falar brevemente e simplificadamente sobre o tratamento da síndrome de Guillain-Barré. Os meus colegas já fizeram outros vídeos, né, falando da doença em si e dos sinais e sintomas, das complicações, né? E agora eu vou falar do tratamento. O tratamento da síndrome de Guillain-Barré ele pode ser dividido em dois, né? No primeiro, o médico tenta antecipar o que pode acontecer com o paciente. Será que ele vai ter uma trombose, né, que seria a coagulação do sangue dentro do vaso sanguíneo? Será que o coração dele vai ter algum problema? Será que o pulmão dele vai ficar doente, né? Será que ele vai ter alguma insuficiência pulmonar, né? E a gente sabe que isso é uma condição grave na Guillain-Barré, pode levar o paciente até a óbito, né? Então o médico tem que ficar antenado nessas situações que podem agravar a situação do paciente, tá? Um outro ponto do tratamento seria tratamentos modificadores da doença, ou seja, o médico vai tentar fazer aquele paciente curar mais rápido, né? Na síndrome de Guillain-Barré, né? O paciente pode desenvolver uma fraqueza muito grande, ele não consegue andar, isso pode durar meses, né? A recuperação pode ser muito lenta, e o médico vai tentar modificar isso, né? Ele vai tentar modificar esse curso da doença. E como o médico pode fazer isso? Esses tratamentos são bem interessantes, né? Ele pode usar tratamento não medicamentoso. O que é isso? Nós chamamos em medicina de plasmaférese. Plasmaférese seria retirar o sangue do paciente, colocar em uma máquina. Essa máquina ela vai separar a parte sólida do sangue, ou seja, onde tem as hemácias, os leucócitos, né, daquela parte líquida do sangue, ou seja, o plasma, né? Esse plasma sanguíneo ele vai estar cheio de anticorpos, cheio de fatores imunológicos que são benéficos, nos protegem, né, de muitas doenças e tudo, mas na Guillain-Barré, alguns anticorpos ali podem estar combatendo o próprio paciente, né? Então, tira-se esse plasma e retorna essa célula sanguínea para dentro do corpo do paciente com um volume, né, soro fisiológico, proteínas sanguíneas, né, reconstitui aquele sangue e retorna para dentro do vaso sanguíneo do paciente. Eu até coloquei aqui um tubinho mostrando que aqui em vermelho, né, seria aquela parte sólida que eu falei para vocês, que tem hemácia, e aqui em cima a parte líquida do soro, cheia de fatores imunológicos que naquele momento podem estar agravando a situação do nosso paciente, pode estar lesionando os nervos, né, do paciente com a síndrome de Guillain-Barré. Então, esse plasma será retirado do sangue do paciente, substituído, né, por um composto com soro e proteínas sanguíneas. Outro tratamento seria um tratamento agora medicamentoso, né? O médico pode usar imunoglobulinas humanas, né? Essas imunoglobulinas vão tentar
tirar da corrente sanguínea do paciente com Guillain-Barré anticorpos que podem estar atacando o sistema nervoso daquele paciente, né? Eles usam uma dosagem 0,4 gramas quilo dia, né? Vai fazer esse tratamento por 2 a 4 dias, na tentativa de melhorar esse paciente, fazer com que o curso da doença seja breve, que ele volte a andar, possa trabalhar, ter todos os seus hábitos de vida normal, né? Bom, era isso, tá? A nossa faculdade é nova aí na cidade de Formosa, né? Os meus colegas já estão aí, né, tentando melhorar a saúde da cidade, fazendo trabalhos em escolas, né, trabalhos sociais. Então a gente pretende retribuir todo o carinho aí de Formosa, né, em nos acolher, né, nos dar esse espaço aí para poder aprender mais, né, poder cuidar dos formosenses, né, e a gente pretende retribuir melhorando a qualidade da saúde da cidade. Era isso, obrigado. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu me chamo Pedro Afonso Barreto, sou enfermeiro e estou aqui para falar sobre a assistência de enfermagem na síndrome de Guillain-Barré. Sabe-se que esses pacientes que apresentam a síndrome de Guillain-Barré possuem déficit no autocuidado. E é nesse sentido que o plano terapêutico ou plano de cuidados será construído. Para tal, é necessário a avaliação de uma equipe multiprofissional. Após a avaliação dos profissionais, como por exemplo, médico, enfermeiro e fisioterapeuta, o enfermeiro elaborará um plano de cuidados a ser executado pela equipe de enfermagem. Logicamente, esse plano de cuidados dependerá da condição a qual esse paciente se encontra, levando em consideração, portanto, a necessidade de cuidados básicos até cuidados mais complexos, caso esse paciente esteja em uma unidade de terapia intensiva.